Isso. Vamos? Quer começar? Não, começa. Estou aqui tentando ganhar tempo para pensar, mas não deu certo, não. Estou brincando. Legal. Primeiro, obrigada, né, por ver que uma série de questões, né, brotaram aí. Eu vou só borboletear um pouquinho por algumas delas. E hoje eu estava pensando aqui, quando a gente... você falou qual é o antídoto para a indiferença, etc. e tal. E eu pensei assim, bom, os nossos trabalhos não são nenhum antídoto, mas eles pelo menos estão atravessados por alguma utopia, né? Seja a Tema Verde Azul, seja o próprio um planejamento justo ou alguma coisa assim, isso de alguma forma aponta para uma utopia. E sem utopia a gente não vive, né? Então, eu gosto de pensar que às vezes as pessoas pensam, você é muito otimista. Não é ser otimista, mas é ter uma coisa lá na frente que nos move. Então, acho que, com todos os conflitos, acho isso importante. Vou comentar, acho que 3 coisinhas, né? Você falou um pouco de sustentabilidade e da lógica do capital. Eu fiquei lembrando de um texto de um antropólogo que eu gosto muito, que é o Arthur Escobar, que ele tem um texto lá da virada do século, né, que ele discute a construção do conceito de desenvolvimento sustentável, né? E ele vai falar e faz isso em cima da linguagem, né? O quanto o discurso, muitas vezes, acaba sendo até mais importante e mais real do que a coisa em si sobre a qual o discurso está aparecendo. Então, ele fala da sustentabilidade como o discurso de legitimação do capitalismo na sua fase ecológica, etc. e tal, né? Ele fala de um jeito muito melhor do que eu estou falando, mas a essência é essa. Então, acho que toda vez que alguém que tem que fazer tese, dissertação, etc., fica aflito com como é que eu vou desconstruir sustentabilidade e, ao mesmo tempo, achar que tem um potencial de utopia aí, o Escobar é sempre uma ajuda interessante para isso, eu acho, né? A outra coisa que eu pensei também, na hora que você fala do comum, ou dos comuns, né, e da troca, com essas dimensões, né, dos bens comuns, dos modos de vida, eu fiquei pensando num textinho do David Harvey, que ele usa o comum também para dizer que a cidade, ou a vida urbana, ou a política urbana, é essencialmente uma manifestação do comum, né? Então, que tem uma dimensão do comum urbano que é a capacidade que a cidade, na sua dimensão política, tem de você criar uma ação coletiva, né? Talvez ele seja muito otimista, mas eu acho bom, acho que pode nos ajudar. Ia te falar que, além dos bordados, que eu fico também meio emocionada com eles, né? E eu faço questão de botar, porque eu acho... é muito forte, né? Tem os lanches. Uau! Então, sempre tem os que fazem os lanches. Hoje a gente teve um lanchinho aí, mas são feitos pelos próprios agricultores ou agricultores, etc. E fazem... Então, aí já fazem também até para provocar um pouco. Fazem suco das coisas mais inimagináveis que você pode imaginar. Suco de cará com não sei mais o quê, e todo mundo toma e ela fica assim, duvido que você adivinhe do que é isso e tal. Então, tem um joguinho aí também
E é muito interessante, né, porque é uma forma de dar alguma sustentação financeira também para esses grupos, e eles, na prática, ajudam nessa discussão. O que mais que eu queria falar? Das fronteiras, eu, na verdade, não estou respondendo, eu estou jogando para frente coisas que me vieram à cabeça com a sua reflexão. Então, é um telefone sem fio aqui, né? E eu fiquei pensando também nas fronteiras, e a fronteira rural-urbana, se é fronteira ou se é contínuo, né? Se a gente olhar pelo lado muito estrito do planejamento e da legislação, é fronteira, no sentido que o que vale para o rural é diferente do que vale para o urbano, etc., né? Mas entre a fronteira formal e a diferença real, você poderia redesenhar outras fronteiras ou até apagá-las, né, se elas existem. Nas regiões metropolitanas, eu acho que a borracha acaba talvez tendo mais espaço. E eu pensei eu às vezes uso com os meus alunos uma discussão de fronteira, que tem um livro que eu gosto muito do Neil Smith, que é um geógrafo que morreu muito precocemente, que era discípulo do Harvey, que chama As Novas Fronteiras Urbanas. E ele, eu acho que, não sei se tem em português, acho que só tem em inglês. E ele faz uma distinção que ele chama entre a fronteira europeia e a fronteira americana. Não sei se os rótulos são muito adequados, mas ele que faz isso. E, então, que a fronteira europeia seria aquela em que a fronteira é uma demarcação de diferenças. Então, você reconhece o que está do lado de lá, o outro que está do lado de lá da fronteira, seja países, culturas ou línguas ou o que for, mas eles continuam existindo. E que a fronteira americana, para ele, é uma fronteira de conquista, né? Ele usa tanto a urbanização quanto a marcha para o oeste, etc., como essa ideia de ir expandindo as fronteiras e conquistando e acabando com o outro, né? Elas são radicalmente diferentes. Eu fiquei pensando, conheço um monte de processos que as cercas andam, né? Processos fundiários de ser ampliando fronteiras. Tinha um proprietário de terra muito famoso em Belo Horizonte, que ele construiu seu império assim. A cerca mudava da noite para o dia e tal, dava um passinho. E, enfim, a gente usa a mesma palavra para processos diferentes, às vezes até opostos, né? E, por último, essa eu não sei nem comentar muito, que é a coisa da transubstância, de transubstanciar a memória, o passado e tal. Eu vou pensar, mas o seu exemplo me fez pensar num exemplo que é um estudo, é um capítulo de uma tese das mais bonitas que eu conheço, que chama Águas da Vida, que é de uma socióloga, antropóloga, que fez uma tese na Unicamp. Então, ela pega... Hoje ela é professora da UFMG no norte de Minas, chama Flávia Galizoni. E ela pega 3 situações em Minas Gerais, uma no sul de Minas, uma no Vale de Jequitinhonha, que é um lugar muito, muito pobre, etc., e uma no norte de Minas, para mostrar como é que a água tem significados completamente diferentes para as populações que estão lá e enfim, que vivem disso, né? E aí o exemplo do Norte de Minas é um exemplo de uma região em que tinha uma crônica falta d'água. Aí chega lá uma política pública de construção de cisternas, etc. E aí a Companhia Estadual de Saneamento de Minas Gerais, que se chama Copasa, vai lá e constrói uma caixa d'água de um tamanho adequado, com água
de qualidade, faz tudo direitinho como é para fazer, como eles sabem fazer, só sabem fazer desse jeito, mas fazem. E aí a população não bebia água, de jeito nenhum. E os técnicos falaram assim, mas mostravam lá as análises da água, etc. Aí até que perguntaram para as pessoas falaram assim, não, aquela água que está estocada é água morta. A gente usa água morta para lavar as coisas, etc. Não usa para beber. Só se não tiver outra alternativa. A gente só bebe água viva, que é água de cacimba, é água que corre, etc. E não beberam, né? E aí eu não sei o resto da história, mas também não tem importância, mas é um pouco para mostrar como é que uma política pública moderna, né, e que lida, então, não conversa de jeito nenhum com valores tradicionais, etc. E às vezes você acha que está fazendo uma coisa super adequada e tal, tecnicamente correta, e a população não aceita, né? Acha que é um retrocesso, que só vai beber aquela água que a gente bebe e acha ótima, etc. e tal, e compra, às vezes, né? Se não tiver outra alternativa. Então, só para mostrar como é que, não só como é que são valores diferentes, como a natureza tem significados e valores muito distintos que a gente nem sabe, né? Como é que eu ia saber uma coisa dessa se alguém que tinha essa sensibilidade ou que tinha esse conhecimento não escrevesse numa tese e eu não lesse, né? Então, é muito interessante. Enfim, é só um exemplo também para pensar não sei se é bem passado e futuro, mas essa ecologia de saberes e essa transubstanciação, né? Acho que isso é tudo que eu consigo falar. Ok, então é isso. Obrigada, Sinara, pelas tuas colocações, né, que vão muito adiante da minha capacidade de responder, já vou te dizendo, né, mas enquanto eu te ouvia falar, eu fiquei pensando no conceito de comum, assim, que para nós aqui do direito, né, nós temos a categoria dos bens comuns, né, os bens de uso comum do povo, os bens de interesse comum da humanidade, né, que é justamente para tentar representar bens que são de relevância para todas as pessoas. Então, o meio ambiente, a água, né, a biodiversidade. Então, a gente tem essas grandes categorias que, na verdade, elas ficam numa condição onde elas não são nem públicas nem privadas, né, embora elas possam ser compostas por coisas materiais. Então, eu vou ter, dentro de uma área grande ali, vou ter propriedades privadas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho ali um equilíbrio ambiental, eu tenho atributos ambientais que precisam ser mantidos íntegros para que aquelas funções ecossistêmicas possam ser preservadas, porque elas são de interesse comum da humanidade. Então, a nossa legislação ela qualifica esses bens ambientais como bens de uso comum, como bens de interesse comum, né? A própria cidade, me parece, poderia ser teorizada dentro dessa perspectiva, porque, embora ela possa ser um conjunto de coisas físicas ali, umas privadas, umas infraestruturas, coisas públicas, enfim, eu tenho situações inúmeras ali, mas do ponto de vista da qualificação jurídica, ela é um espaço de interesse comum da humanidade, é um suporte material para o desempenho, para o exercício de inúmeros direitos, inúmeras condições, inúmeras liberdades. Então, eu fiquei pensando sobre isso e, ao mesmo tempo, me dando conta como é difícil, embora a legislação tenha essa categoria, trazer isso para a realidade, porque como é que a gente vai disciplinar as atividades humanas, as relações humanas, de tal maneira a que esse comum seja equilibrado, né? E aí o direito, na verdade, ele é muito limitado, porque ele trabalha ou com instrumentos de comando e controle, impondo limites, né? Então, aqui nós vamos ter as áreas de preservação permanente, 30 metros para cada lado. Se for uma ocupação, se for consolidado até 2008, aí já passa para 5 metros para módulos para imóveis localizados em municípios em que o módulo fiscal é até 4. Então tem umas coisas arbitrárias, sabe? Então a gente tem assim essa legislação
que regula, que limita, para que esse comum, em tese, não seja destruído, né? Mas, mesmo assim, não chega a ser um instrumento que proporcione isso que tu falaste, né? Que é uma diversidade, que é uma alteridade, né? A perspectiva do direito é uma perspectiva ou limitativa de poder de polícia, ou ela é promocional, mas que ainda assim ela é individualista. Porque aquilo que eu falei antes do pagamento por serviços ambientais, né, é um instrumento econômico que funciona como incentivo para que aquele proprietário que poderia destruir não o faça, porque ele vai ganhar no final do ano uma compensação financeira. A sociedade ganha, porque vai ter a floresta em pé, enfim, tudo bem. Mas a abordagem é individualista. Ela vai dar uma compensação para aquele sujeito. E me parece que, na tua fala, quando tu trazes a questão da alteridade, tu trazes também uma questão relacionada à afetividade. Ou seja, aquela ideia assim, de nós sermos parte de uma comunidade planetária, que é como diz o Morin, né? Ou seja, de nós estarmos dentro de uma mesma terra-pátria, onde nós nos corresponsabilizamos por aquilo que nos atinge, aquilo que pode atingir o outro, ou seja, traz para a discussão uma perspectiva ética, né, que a gente tem estudado bastante nas nossas disciplinas aqui no LEURB, né, a professora Lívia sempre nos convida a pensar sobre o Bauman, sobre o Morin mesmo, né? Então, aquela ideia de ter um cuidado com a natureza, independentemente de que alguém esteja nos pagando por isso ou nos fiscalizando caso a gente não faça, né? Então, isso faz com que a gente identifique como a nossa sociedade ainda é pequena do ponto de vista ético, porque se não existem esses freios ou incentivos em que a pessoa vai ganhar alguma coisa, simplesmente a gente não consegue ter uma conservação do comum, né? Então isso é um aspecto para a gente pensar, né? O quanto ainda a legislação ela acaba sendo necessária em certa medida e, ao mesmo tempo, como ela é insuficiente. Porque quando a gente vai pensar mesmo assim, no espaço urbano, né, a legislação ela trabalha na perspectiva da escala da matrícula imobiliária, é aquele lote. Ou seja, como é que a gente vai pensar a partir do espaço público, do espaço compartilhado, para que, a partir da existência desse espaço compartilhado, se possa impor limites às propriedades para que, em primeiro lugar, esse espaço seja qualificado. Observem que é uma mudança de foco aí. A nossa lente muda completamente. Ou seja, ao invés de eu pensar assim, bom, eu vou fazer o licenciamento desse projeto e aí vamos pensar no projeto, nos impactos desse projeto. Outra coisa é pensar no entorno desse projeto, nos atributos ecológicos desse entorno, da rede de relações, como a Heloísa nos mostrou a trama, né? Ou seja, existe uma trama ali que tem que ser preservada, os empreendimentos têm que adaptar ali, porque senão aquela trama vai perder a razão de existir, em seguida ela vai virar uma colcha de fragmentos. Então, observem que, me parece, esse é um grande passo que nós precisaríamos vivenciar na nossa legislação, né? Todos esses instrumentos que vão trabalhar daqui em diante, assim, zoneamentos, né, em escalas mais ampliadas, tem que pensar nisso. Tem que pensar em como trazer a perspectiva de uma escala mais ampliada, né, que rompa com a visão ali do lote, que é o que a gente tem hoje, que eu acho dramática para pensar em sustentabilidade, porque uma coisa não conversa com a outra. A gente acaba tendo um mosaico completamente fragmentado. Perguntas? Alguém? Vou levantar. Alguém tem? Para a Heloísa, principalmente. Eu venho estudando a questão da demografia e as cidades, como a população está se deslocando nas cidades ultimamente. A nossa cidade é essencialmente urbana, né? Então a gente está com as grandes cidades, as atrativas, elas estão já 90%, 95%, 98% de taxa de urbanização. E no período censo 2000-2010, as cidades que mais cresceram e que tiveram maior impacto proporcionalmente não foram as maiores cidades.
Não sei como isso foi tratado nesse plano da região metropolitana de Belo Horizonte, mas o que eu tenho visto é que todas as regiões metropolitanas, a cidade polo, ela cresce proporcionalmente menos, junto com as cidades que estão na conurbação urbana, e, em compensação, as cidades que não estão conurbadas e que estão próximas à área urbana, elas crescem mais. E não sei como isso está em Belo Horizonte, mas aqui é um impacto que me parece bem grande aqui na nossa região metropolitana. Vamos, então, para mais uma pergunta ou queres responder antes? Vocês que sabem. Vamos fazer mais uma, então, para a gente ter umas 2 ou 3 e partimos para a discussão. É uma pergunta, mas é também uma reflexão, assim, que a gente tem feito um pouquinho no grupo de pesquisa, assim, eu acho. Mas pensando que o rural é um espaço, um local mais tradicional, de tradição, onde as pessoas têm uma relação muito mais relacionada à terra, mas também às suas famílias, assim, de seguir essas tradições. E portanto, de uma menor liberdade como indivíduo autônomo de buscar a sua vida, de buscar os seus desejos. E, em contrapartida, o urbano ele significa esse oposto, assim, de o lugar do comum e da liberdade, de uma certa maneira. Então, isso como uma introdução, assim, e pensando nas ações de planejamento urbano. E nessa retomada ou surgimento do estudo da emergência do rural como um tema a ser estudado dentro do planejamento urbano. Em que medida ele não representa um certo esvaziamento das ações do planejamento urbano e regional de não reverberarem materialidade, que reverberem qualidade de vida na cidade. E muito menos no rural, né? Porque a gente nem chega a tratar o rural. Mas não sei se ficou claro, assim, mas em que medida na verdade, essa ressignificação, essa retomada, não é retomada porque isso não existia antes, mas essa ressignificação do rural dentro da discussão do planejamento urbano não representa um esvaziamento das ações do planejamento urbano, principalmente em relação aos planos diretores, porque a gente tem, considerando como Vilaça fala até, que os planos são um discurso, na verdade, que vão atuar a favor ou de acordo com os interesses das elites ou do mercado econômico vigente. Então, em que medida eles falharam? Assim, o plano tem falhado e não... claro que é muito importante o plano, a gente não pode desconsiderar, mas como ressignificar o plano também, para que ele traga uma materialidade que seja efetiva e que traga qualidade de vida nas cidades. Nas cidades, pensando no rural e também no urbano, nessa complementaridade entre o rural e o urbano. Enquanto tu ensina. Porque eu acho que a resposta vem de vocês, não de mim, né? Eu só pirulito assim, só enquanto vocês pensam. Acho que a cidade, ela sempre foi um espaço de liberdade. As luzes estonteantes, assim, de longe, elas hipnotizam, assim. É muito bonito e tem uma potencialidade individual. Como eu estava dizendo, a cidade ela é ideal individualmente. Ela nos modifica individualmente. Então, aqui eu reivindico... de novo, não ensaiei direito, estou usando sempre a mesma palavra. Mas, assim, eu trago que nós temos uma pergunta... Vamos ver se eu consigo conversar. E contigo, né, com a Mitty também. Olha só. Nós temos uma pergunta. No rural, quando a gente não tem a mesma forma de trabalho, ou seja, nós não temos, e aqui eu estou pensando em flexibilidades e outros que tais, tá? Mas nós não temos o mesmo regime de trabalho. Aquele corpo, ele trabalha numa outra dimensão de tempo, de espaço e de realização. Na cidade, nós temos um trabalho
organizado e colocado nos locais, ou seja, ela é um espaço de liberdade porque ela fragmentou esses espaços também, e segmentou. Aqui eu estudo, aqui eu durmo, aqui eu né, e aqui eu trabalho. Então, realmente, me organizou, porque eu não faço tudo ao mesmo tempo no mesmo espaço. Acho que lá, desde a reforma, né, a reforma de Lutero, enfim, essa organização parece que tinha que acontecer, do humano, assim. Então, uma das coisas é essa. Então, a pergunta é quem somos nós. Porque é um pensamento anterior ao pensamento. Eu estava lendo na Edith Dirdick agora, assim. É um pensamento anterior ao pensamento. Então, lá eu tenho este corpo que trabalha desta maneira e, por isso, ela representa um espaço de liberdade. Mas a pergunta é quem somos nós. Já na cidade, a pergunta é quem sou eu. Lívia, eu estou vendo aquele filme das megacities, em que as pessoas se encontram em Tóquio, sei eu, nas grandes cidades. Lembra que o Robson fez aquele... Estou pensando um pouco naquilo, de como as pessoas se abrigam, isso tudo, numa perspectiva das tradicionalidades, que são os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas, enfim, que a gente tem como populações tradicionais, dizendo quem somos nós. E eu acho que aí tem um conflito que nós temos que habitar, como planejamento, que é o conflito que tem que ser habitado, assim, agora, dentro dessa ecologia de saberes. Por outro lado, como que a gente descoloniza isso, né? Porque a gente viu hoje de manhã uma perspectiva colonizadora, enfim, que diz respeito. Mas como é que a gente descoloniza isso, né? Que a gente tem uma experiência aqui, territorializada na América, aqui, nesse pedaço de mundo, e que, por viver próximo da natureza e com a pergunta quem somos nós, não sei se... Não respondo, enfim, não é isso, mas próximo da natureza, assim, com essa proximidade, com essa distância reduzida, digamos assim. A pergunta, né? Isso não é frágil. Isso é potente. Isso é maravilhoso, porque tu não come melancia o ano inteiro, quando ela dá, e aí tu tá parte disso. Estou pensando também que o Ailton Krenak traz muito isso. Que meio ambiente é esse? Que floresta, se eu sou, se eu estou, se eu sou parte disso, né? Se, né, quando a Iracema me diz que, bom, amanhã passa rápido, porque é ele, é sol. Como é que a noite é tão mais lenta, vagarosa, amorosa? Porque é a lua. Porque são as mulheres. Bom, eu me arrepio toda, mas eu estou querendo trazer essa discussão. Então, não tem fragilidade, né? E aqui a gente está praticando o pensamento na sua plena função, ou seja, nós estamos conversando para, de certa maneira, desfazer um pouco essa ideia, né, de menos e mais, talvez etnocêntrica, no sentido de que antes era bom, hoje não é, ou que é bom agora. Eu estou pensando na minha mãe, quando ganhou a geladeira, né? Hoje a gente não vive mais sem geladeira, e isso não é pecado, sabe? Enfim, então, aqui questiono o contínuo, presente, passado, futuro, os espaços, mas reconheço que a cidade é um espaço de liberdade, porque ela recolocou e reorganizou utopias e sonhos de liberdade. A cidade, por muito tempo, representa também a cura, né? Enfim, já deu eu continuo falando ou tu já... Pode continuar falando. Bom, vou começar aqui. Eu tinha um slide que eu tirei porque eu já tinha demais, que era um pouco um olhar demográfico aí de várias décadas, pegando a região metropolitana, pegando Belo Horizonte e os demais municípios, os demais 33. Não é muito real, porque você tem dois que são muito industrializados, muito conurbados, devia fazer assim. A nossa região metropolitana é uma região que tem... ela tem Belo Horizonte e os demais. Assim, a distância entre tamanho de população, taxa de crescimento, etc.,
taxa de crescimento nem tanto, mas é muito grande, né? Então, a gente tem realmente Belo Horizonte crescendo a taxas, o município, né? A taxas muito baixas mesmo, abaixo de 1% ao ano, né? E a região metropolitana bem mais alta. Em 2010, a população dos outros municípios tinha ultrapassado a de Belo Horizonte. O que não quer dizer muita coisa, porque são 33, mas, de qualquer jeito, já está, em termos de estoque, já tá maior. Mas a gente tem, em alguns municípios, um processo de parcelamento do solo ainda muito intenso, o que vai significar, em breve, um aumento populacional razoável, porque ainda loteamento mais autoconstrução, por mais que seja, ainda é uma alternativa de habitação de baixa renda, apesar de todos os, né, disso ter refreado bastante. Então, acho que não é muito diferente não sei como são o conjunto das regiões metropolitanas, não sei como é aqui, por exemplo, mas lá a distância é muito grande. Aquilo que você vê no mapa de você ter uma areazinha urbana em um território rural muito, muito grande, é real, embora o que a gente tem é uma área rural muito despovoada, muito, muito despovoada. Então, na hora que você vê os índices de urbanização, eles são todos acima de 90%. Né? Então, eu acho que isso ajuda, talvez, estou só tentando emendar um pouco as duas questões, que muitas vezes a gente está falando rural, mas a gente quer dizer agrícola. Eu acho que tem uma distinção aí, né? Então, a maioria das políticas públicas são para o setor agrícola, para a produção, seja de alimentos, do que for. Né? Inclusive as categorias, tipo agricultura familiar, agricultor familiar, etc., pensa funcionalmente na família, não está pensando enfim, no produtor rural e a sua família, na pequena produção, etc. Não está pensando nesse rural do ponto de vista dos valores e etc. Né? Eu acho que o planejamento, como é uma coisa modernizadora mesmo, né? Ele pensa no agrícola. Quando pensa no rural, ele está pensando em destinar terra, conter pressão imobiliária e outras, etc., para garantir terras para a produção. E aí, ao fazer isso, ele pode estar consolidando ou criando as condições para que esse rural mais antropológico, etc., mais vida rural, valores, etc., eventualmente possa sobreviver, se ele existe. Eu tenho que estudar muito isso para poder até te responder direito, porque eu não estou começando por aí, né? Mas eu acho que do pouco que eu tenho visto da geografia agrária e dessas multifuncionalidades, o pessoal que vem da sociologia rural, a própria noção de família e de inserção da família nos processos produtivos, até para garantir a reprodução dela, ela já é totalmente urbana no sentido lefebvriano. Já tem gente em várias atividades, né? O cavalo já virou a moto há muito tempo, e etc. Então, essa ideia de pluriatividade, por exemplo, que é uma categoria mais funcional, eu acho que ela mostra a erosão um pouco dessa coisa mais tradicional. Se a gente pegar populações tradicionais, indígenas, etc., eu imagino que a questão é diferente, se manifesta diferentemente. Eu não sei, não tenho quilometragem para te responder isso
por exemplo, com populações indígenas. Mas vejo, por exemplo, o Roberto Montemor, que, né, meu colega, que trabalha muito com as populações indígenas, ele falando principalmente dos jovens que vêm se reinventando como indígenas, que já tinham virado simplesmente caboclos pobres ou alguma coisa assim, e que vêm passando por um processo de reinvenção, de revalorização, né, da sua identidade, inclusive coletiva. Pode, como ele diz, o Roberto, né, que eles podem estar se fantasiando ou não de índio, assim, quer dizer, usando as manifestações, né, de vestimentas ou não, mas é uma terceira coisa, nunca é o pé atrás, né, já é. Então, acho que uma pista, até para tentar responder a sua questão, é assim pensar nos jovens. Por exemplo, tem um debate no pessoal da agroecologia muito forte de pensar até que ponto o trabalho com a terra, o plantar, mesmo a agroecologia, seduz ou não os jovens. Então, em geral, a resposta é não. O jovem sai e vai procurar uma inserção. Pode ser que lhe dê mais liberdade, ou que lhe dê mais liberdade financeira, ou que lhe dê mais possibilidade de sonhar com outras possibilidades, né? Mas tem também uns que estão se reinventando como produtores agroecológicos, seja meio via o gourmet, seja via outras formas mais que eu brinquei, chamei de uberização, etc. Formas mais contemporâneas de usar a relação com a agrícola, etc. Então os jovens é uma forma legal também de ver quais são as expectativas, né? Porque as mulheres mais velhas elas falam com o maior orgulho daquilo que elas plantam, produzem, sabem, mas você fala assim, mas você quer que seus filhos façam isso? Eu falo, não. Eu quero que eles reconheçam o que eu faço e saibam fazer, mas que possam fazer outras coisas também. Então, eu não sei até que ponto você pode generalizar as respostas. Eu não sei qual é a palavra aqui no Rio Grande para isso, mas em Minas Gerais existe uma idealização que é a roça. A palavra roça é a idealização desse rural. E é muito bacana. Belo Horizonte é a roça grande. E eles dizem, os meninos, né, meus alunos, falam assim, não, vou passar o carnaval na roça. Falei, sei, você vai tomar cerveja e comer torresmo numa cidade pequena e tal, não é? Você não vai nem chegar perto de uma enxada. Né? Nem vai, muito menos trabalhar, roçar a coisa. Quer dizer, não tem nada a ver com a roça, com o trabalho na terra. Tem a ver com voltar para um lugar mais tranquilo, etc. E tal, e depois voltar e sair de lá de volta. Então, a roça é um lugar para onde você vai e volta. Eu fico provocando, né? Não é para você voltar só e ficar. Então, isso é muito confuso ainda, mas acho que né, só mais uma coisa que eu acho que é importante, é que assim, eu não sei como é que isso transforma o planejamento. Mas quando a gente estava trabalhando no plano, né, nesses 10 anos, a gente foi contratado para entregar um produto, que é o plano. E a gente não queria fazer isso de jeito nenhum, estava muito mais interessado no processo do que no produto em si, até porque depois vai para a gaveta, ou vai para a estante, ou vai para não sei aonde, etc. E aí acho que a grande questão é assim, seja roça, seja urbano, seja rural, é como é que você pode fazer com que o processo possa eventualmente ser emancipatório, né? Ser apropriado pelas pessoas, seja aprendizado, né? Seja ecologia de saberes, etc. Se ele for, talvez ele consiga
se reinventar de uma forma que ele faça isso. Mas acho que é isso, só para... Infelizmente, não chegamos só nesse momento, nesse ponto importante, tá? Mas eu queria colocar uma questão na mesa que me ocorre agora, até decorrente de uma vivência bem pessoal, que é a questão, né, que está em pauta aqui, rural do urbano e essas fronteiras, e a gente faz muito assim uma reflexão sobre o proprietário da terra, sobre o processo capitalista de ocupação do solo, e discute um pouco a posição também capitalista do poder público, que vê, né, muito mais um instrumento arrecadatório quando ele expande o perímetro urbano do que preservação do meio ambiente, do que controle da ocupação, todo esse discurso que a gente faz há muito tempo, dentro da questão do planejamento urbano. Eu queria um pouco assim colocar essa discussão da posição do poder público com toda essa carga de expansão, de controle sobre a arrecadação municipal, que tem que crescer, porque senão tem todo um discurso assim, que rebate não só na questão desse controle, mas muito sobre o meio ambiente, sobre as questões que são importantes dentro das nossas discussões que sempre levantamos, que pensam no plano. Eu queria um pouquinho levantar essa questão do outro lado, não só do proprietário da terra, mas de quem controla. Eu sou arquiteto e mestre em planejamento urbano e agricultura e atuo na Universidade de Caxias do Sul, que é o polo principal econômico depois de Porto Alegre no estado. Foi um processo colonizatório de pequenas propriedades rurais. E a universidade, a partir de uma assessoria de desenvolvimento regional, foi demandada pelos conselhos regionais de desenvolvimento para pensar no planejamento estratégico para os 3 colégios que compõem essa região. E nesse trabalho multidisciplinar com diversos professores, com as comunidades das diversas regiões, dos 3 pequenos colégios que compõem essa região funcional, a gente foi para diversas atividades a campo nas pequenas regiões. Enfim, teve uma participação imensa dos agricultores nessa conversa com a comunidade. E a gente percebe na nossa região, pela pequena propriedade, aquela venda direta à cidade, porque a gente tem uma rede urbana bem estruturada, cidades pequenas muito próximas umas das outras, que o agricultor ele não é só uma escolha pela roça, é uma escolha também financeira. Então, o filho do agricultor na nossa região ele tem um retorno financeiro mais significativo do que ir trabalhar como operário nas áreas urbanas dessa região. E daí a grande demanda em termos de planejamento dessa região, a gente perguntava para os agricultores. Então, a gente sempre imagina que é a ligação rodoviária até a sua propriedade. Isso é o que a gente imaginava a priori, né? Mas a verdade que veio deles é que primeiro o que eles mais queriam era energia trifásica. Cada vez mais os processos deles são mecanizados, eles não têm a infraestrutura de energia trifásica. Segundo, internet, porque a nossa região não tem uma topografia muito acidentada, então tem diversas propriedades, pequenas propriedades, que ainda não tem sinal de internet. A terceira estrada. Então, a gente está passando por um processo na nossa região, que é um processo muitas vezes daquele filho do agricultor que foi, buscou conhecimento, verificou que o retorno financeiro ele está lá na área rural e que ele consegue viver naquela região de uma forma muito próxima à urbanidade. Então, ele está muito próximo das pequenas cidades, são uma região bem densa em termos de núcleos urbanos e bem distribuída, ele acaba tendo uma vida quase que urbana-rural. Ele tem um retorno financeiro a partir da agricultura, mas ele vive na urbanidade. Então ele se desloca, seus 10, 20 quilômetros até a cidade para qualquer atividade e faz parte dessa cidade.
Então é um processo que talvez seja bem característico da região específica onde eu dou aula, mas que eu venho tentando estudar isso em outras regiões do país, se isso está acontecendo em outros locais. Então, quando eu perguntei antes dessas questões de taxa de urbanização, o êxodo rural quase não existe mais no país, ou muito pouco, porque a cidade lá dos 1950 já não é mais essa, né? Então, o que eu percebi que essas cidades que mais crescem percentualmente no país, ou elas são cidades litorâneas, ou são cidades da margem da Amazônia, ou são essas cidades que não são mancha urbana da região metropolitana, mas estão descoladas da região metropolitana. Então a minha grande dúvida é essas que estão descoladas. Quem que está escolhendo ir para essa cidade, né? Talvez seja a pessoa que busca qualidade de vida, não só estar na região metropolitana. Ela quer estar na região metropolitana, mas com qualidade de vida, porque a região metropolitana, em função de segurança, dificuldade de mobilidade, dificuldade de qualidade de paisagem, ela acaba não sendo tão atrativa como foi numa outra cidade. Então, não sei se em Minas tem processos parecidos com esse de busca da área rural, não por ser roça, mas sim por um retorno financeiro maior, talvez na pequena propriedade ou na proximidade das grandes cidades. Eu vou inverter só porque já está aqui. Eu não sei. Eu acho que isso dava um belíssimo estudo, tese, né? É a sua tese, isso, por acaso? Quase. Estou pensando mesmo até em Minas, porque eu imagino que a região mais sul de Minas você possa ter processos bastante semelhantes, né? Eu não conheço, desconheço tal. A região a região de pequenas propriedades e municípios pequenos e dinâmicos, etc., que são complementares uns aos outros, tende a ter isso mais. Eu sei, por exemplo, na região do sul de Minas, você tem uma rede de cidades super densa, em que as cidades, elas, menos do que competir entre elas, elas têm tentado ser complementares em alguns aspectos. Por exemplo, em serviços do tipo educação superior. Então, se tem curso de veterinária na cidade, nessa aqui, na outra tem direito, na outra tem não sei o quê, o que parece muito razoável, né? Eu sei que o capitalismo não é razoável, ele é competitivo, mas ele pode também ser colaborativo se tiver um processo que, enfim, todo mundo ganhe, né? Para amarrar essa sua possibilidade com esse debate aqui, eu fico imaginando que esse pequeno produtor rural, ele pode tanto produzir o que quer que ele produza e ter lucro e ter uma inserção, né? Quer dizer, ele produz para acumulação, mas muito diferente do agronegócio do grande produtor. É outra lógica, né? Agora, do ponto de vista da segurança alimentar, ele pode produzir com qualidade ou sem qualidade, né? Pode usar insumos. Aí depende do que você quer ver, né? nessa discussão. Então, acho que existe um nível de desenvolvimento regional baseado na pequena produção e no pequeno município, etc. e tal, que imagino que venha se tornando forte em vários estados, mas teria que... Eu não tenho muitos elementos para isso. Eu vejo na região mais sul e oeste de Minas isso como uma possibilidade muito concreta. Mas, por exemplo, o norte de Minas, que é o local das grandes chapadas e das grandes plantações de eucalipto e etc. e tal, é a agricultura empresarial nas chapadas, né, o agronegócio, ou o grande reflorestamento, e a população do pequeno agricultor, etc., numa situação muito mais subalterna nas grotas, sobrevivendo e tal. Então, é uma outra configuração. Acho que você pode ter os dois no mesmo estado, né? Então, acho que... não sei, acho que esse pequeno agricultor está dentro disso que a sociologia rural vem chamando de novo rural, né? É tanto o novo rural do agronegócio quanto
essa outra relação, né, dos pequenos, talvez o exemplo lá da Terceira Itália, etc., possa ser uma bibliografia que ajude a teorizar sobre isso. Não sou nenhuma especialista nisso. Eu até muito recentemente só entendia de urbano, e olhe lá. Então eu estou aqui meio que num processo de aprender, né? E a questão do poder público, né? Eu acho que você tem toda a razão. Acho que, inclusive, a gente mais cedo falou um pouco disso. Assim, os municípios, se depender da lógica da administração pública, você vai ter municípios 100% urbanos, porque não só porque podem arrecadar, mas é um convite a atrair empreendimentos imobiliários e outros, né? Então, tudo é muito mais permitido no urbano, de certa forma, né? Então, é uma forma de tornar, de competitividade, etc. O que a gente tentou fazer nos planos diretores da região metropolitana, à luz do que o plano metropolitano está tentando, é tentar criar condições para que a própria transição rural-urbana reduzir os perímetros para um pouco proteger a área para a agricultura e criar uma espécie de um solo criado, mas uma área em que a transição rural-urbana é possível, mas ela tem um custo, ela seja onerosa de tal forma que o poder público se ressarça um pouco, né, de uma demanda maior por infraestrutura, etc., e que ele veja com bons olhos reduzir, já que a lógica é arrecadação, que ele também veja com bons olhos que a ideia de reduzir e cobrar para ampliar possa ser instrumento, né? Quer dizer, não é um motivo mais meritório, não, mas você, já que a lógica é a arrecadação, você, então vamos arrecadar de um outro jeito que parece que pode ser socialmente mais justo entre produtores e etc. É uma tentativa, né? Queria fazer um comentário a respeito do que a professora Maria falou, né, dessa questão do poder público atuar de uma maneira incentivadora da especulação, enfim, apenas para destacar que hoje a gente tem essa fronteira de possibilidade de discussão judicial, porque essas conversões de uso da terra, né, de rural para urbano, elas precisariam ser precedidas da elaboração de estudos sérios que mostrem a viabilidade técnica dessas coisas acontecerem, né? Eu mostrei assim, vários acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo anulando dispositivos do plano diretor de vários municípios, justamente porque estudos com essa categoria não foram elaborados, não foram precedidos a elaboração da lei municipal. Então, me parece que esse é um ponto interessante, né? E, inclusive, no blog da Sônia Rabelo, me mandaram hoje num grupo, assim, ela também faz uma reflexão sobre isso, discutindo sobre outros precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, de outubro agora, também pontuando a questão técnica, porque não é só avançar na direção do urbano, tem toda uma questão de infraestrutura aí, de custos de ampliação da cidade, né? Levar água, levar infraestrutura, levar transporte, levar escola, enfim, né? E penso que uma outra possibilidade de questionamento, inclusive judicial, seria essa lei da liberdade econômica, que eu acho muito interessante, porque eu acho que ela tinha como finalidade enaltecer a liberdade econômica. Só que ela estabeleceu alguns instrumentos que foram colocados de uma maneira meio ambígua. Então, é possível criar ali uma tensão, que é a figura da análise de impacto regulatório, que está lá no artigo 5º dessa lei. Tá? Análise de impacto regulatório. O que significa isso? Significa que sempre que for feita uma proposta de edição ou de alteração de um ato normativo de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários, né, de serviços prestados, editadas por órgãos públicos,
os impactos econômicos têm que ser analisados, a razoabilidade dos impactos econômicos. Claro que eles lá, quando fizeram, certamente pensaram em desonerar o setor. Só que a gente pode pensar nesse instrumento para tentar identificar qual é o custo de expandir a urbanização numa área, como lá o caso da Ponta do Arado, né, que é um caso que lá adiante pode ser um precedente interessante nessa linha, onde não tem água, não tem escola, não tem infraestrutura. Quem é que vai fazer essa infraestrutura, né? Então, dentro de uma discussão mais ampla, dizer que quem vai ter que fazer isso é o poder público, porque quem vai levar, né? Porque não é só um loteamento que vai ficar a 15 quilômetros de Porto Alegre, é um trajeto até até esse loteamento, que em seguida vai ser urbanizado também. Então, eu penso que seria possível colocar mais uma pimenta nessa discussão, que acaba, muitas vezes, repercutindo no âmbito do Poder Judiciário. E queria dar uma boa notícia, né? A vantagem de ter... Não, eu fiquei feliz agora para acabar o dia. O Tribunal de Justiça deu a liminar suspendendo o regime de urgência do Código Estadual de Meio Ambiente. Hoje, agora, acabei de receber a boa notícia, né? Nós temos mais alguma questão a ser colocada? Então, eu vou falar, depois eu gostaria mas que esse dia foi muito bacana, que a gente conseguiu pensar desde uma genética urbana das cidades, pensar a própria cidade. Para mim é um pouco difícil, porque venho de uma área em que a cidade é muito volátil e ela escapa nas minhas mãos como objeto, enfim. Mas falamos sobre os grupamentos urbanos, como viver na cidade e reconhecer, digamos assim, que estamos vivendo aqui e as soluções para isso. Então, eu gostaria de agradecer imensamente esse dia, agradecer ao Grupo Oleur, mas a vocês, né, que me fizeram ouvir coisas preciosas e pensar umas outras tantas que a gente não consegue nem traduzir em palavras, né? E assim, todos os meus muito obrigados, mesmo que insuficientes, para agradecer. Nossa, agradecer. Acho que a gente falou coisas muito importantes. Acho que fica uma reflexão muitíssimo importante para todos nós. Essa questão toda do que é comum a nós, essa questão que a Sinara traz de quem somos nós, essa questão de que cada um de vocês trouxeram aqui para essa conversa, o que o Marshall trouxe hoje de manhã. Eu fiquei lembrando agora que no seminário aquele que eu tive de Chapecó, em relação a essa questão rural-urbano, eu me lembro de um estudo bem grande que tem pela Universidade de Santa Catarina sobre as condições de vida melhoradas de estudantes ou trabalhadores da área urbana a partir dos insumos provenientes da família que vive na área rural, especificamente produção das mulheres. Eles fazem uma estatística assim, dos auxílios que vão desde levar para casa salsa até levar carne, massa feita em casa, etc. etc. Então, é um mundo, né? A Heloísa Dias estou começando, mas nós aqui estamos começando com isso, né? Então, acho que essa linda especulação que vocês trouxeram para nós, seja no âmbito legislativo, seja no âmbito das experiências práticas, seja no âmbito da especulação mesmo, que a Sinara nos traz, acho que nos ajuda a pensar na seriedade dessa coisa toda, né? Afinal, desde 88, o município é um ente federativo e o plano diretor continua se relacionando com a área urbana sem, né, contemplar essa ruralidade, essa coisa que a gente, na verdade, ignora. Ignora, que eu quero dizer, nós, do ponto de vista do planejamento urbano, do urbano, a gente ignora completamente, ignora em todos os sensos. Ignora por negar, por não enxergar, por não conhecer, etc, etc. Então, eu quero agradecer muito a vocês. Espero que vocês consigam vir amanhã, que nós vamos ter uma discussão super interessante. A primeira palestra vai
ser dividida entre o Alf, o Brandenburg e Luiz Fernando Fontoura, sobre a modernidade entre rural e urbano. À tarde a gente vai ter a paisagem entre rural e urbano, e de novo a gente vai ter à noite uma mesa redonda juntando esses palestrantes. Na sexta-feira, quando ninguém vai estar aqui, nenhuma de vocês vai estar aqui, talvez, exceto a Annelise, a gente vai estar tendo essa discussão sobre terra, sustentabilidade e espiritualidade, trazida pelo Celso Marques, que é da Agapan, foi um dos criadores da Agapan, junto com o Lutzenberg. Então, quero agradecer muito, acho que esse primeiro dia do seminário foi de uma riqueza assim, impressionante, e eu só tenho a agradecer a vocês todas e a todo mundo que conseguiu ficar até aqui agora, e a minha querida professora Maria Almeida, que chegou aqui para nos dar a sua presença sempre tão agradável. Eu também quero fazer um agradecimento ao pessoal do LEURB. Eu vou falar de novo amanhã e de novo e de novo. Eu quero que todo mundo saiba que se não fosse eles, a gente não teria feito isso aqui. Eu quero agradecer a Aline, o Gabriel, ao Murilo. Quero agradecer a Patrícia, ao William, que saiu, ao Reinaldo, ao Bruno. Espero não ter esquecido ninguém aqui, esqueci. A Annelise, eu quero agradecer muito vocês. Eles montaram tudo, eles fizeram tudo e, assim, eu acho que a gente faz um time. Muito obrigada.